Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando hoje nosso programa aqui pela SETV. Hoje um convidado muito especial para a nossa estreia aqui, do Sexta Conexão, né? A gente vai entrevistar hoje e geralmente vamos trazer convidados aqui de Curitiba, pessoal talentosa aqui do nosso estado, para estar apresentando seu trabalho também, o seu canal aqui com a gente, né? Então é com muito orgulho que eu chamo um artista aqui do Paraná, muito competente, Bruno Lima. Seja bem-vindo. Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bom? Fique à vontade, tá? Obrigado, querido. Bruno Lima, de onde vem essa vontade de ser ator? Olha, isso pra mim é uma coisa que já existe, acho que desde criança, sabe? Eu tive o privilégio, acho que somos mais ou menos da mesma geração, né? E eu gostava muito de assistir alguns programas infantis que fizeram muito sucesso na nossa época de infância, que era tipo Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, que foram, acho que, grandes marcos, assim, nessa questão, né? Sim, né, nessa questão artística, nessa questão cênica. E ali, e é engraçado até que hoje eu até não tenho um desdobramento tão grande para esse lado mais lúdico. Mas quando a gente é criança, o lúdico realmente é o que pega a gente, né? Então, quando eu vi realmente o Castelo Rá-Tim-Bum e esses outros programas afins, eu vi que aquela magia de você poder ser alguém que você não era de verdade, né? Você se transformar numa outra pessoa, num outro ser, numa outra questão, era uma coisa muito mágica e muito envolvente. E eu acho que ali realmente nasceu uma paixão que foi algo assim, quase que incondicional. Eu digo isso porque assim, eu era, e acho que talvez ainda sou até hoje, uma pessoa que tem uma certa timidez. E é complicado lidar com isso, porque quando você está no meio como esse, ou você se livra disso, ou você se livra. Você não tem muita escolha. É muito difícil, né? E aí eu até estava me recordando de uma história sobre o quão grande era a minha vontade naquela época. Porque eu quis tanto fazer uma primeira peça de teatro, quando eu tinha uns 8 anos de idade mais ou menos, que eu escrevi um bilhete para minha professora na época, dizendo que eu queria fazer aquilo acontecer, né? Que inocência, né? Não chegaram nem a levar muito a sério, na verdade, né? O que estava colocado ali. Aí eu falei para ela, não, professora, na verdade eu quero fazer assim, eu quero fazer isso acontecer, porque eu não sei, eu tinha realmente uma vontade muito grande. Aquele desejo aflorando, aquilo, né? Era latente. A gente vê que as pessoas falam hoje que a arte é uma coisa que é como se fosse um mosquitinho que vem e pica a gente. E aí a gente pega uma doença, né? Até é meio estranho falar disso, não é? Porque se fala de dengue e coisa e tal, né? Mas a inocência da criança que chama muita atenção nessa história, né? Então, positivamente pensando nessa história, realmente é uma coisa, o mosquitinho vem, a gente pega aquela doença da arte e aquilo não tem mais cura. Sabe? Aquilo é uma coisa que fica com a gente pro resto da vida. Mas é uma coisa boa, porque é uma terapia, né? Digamos assim. Então, assim, só voltando à história, né, da peça, aí ela acabou entendendo que era verdade, né? E aí nós fizemos essa primeira peça que era justamente em cima desse produto lá da TV Cultura na época, que era o Castelo Rá-Tim-Bum. Fizemos a peça em cima do primeiro episódio, né? Ali eu já experimentei aquilo e aquilo ficou na minha vida, acho que para sempre desde então. E que curiosidade, que personagem que você lá gostava da série e qual você fez no teatro, na peça, né? É engraçado falar sobre isso porque até hoje dentro do meu canal eu tenho uma coisa de ter puxado para mim um certo protagonismo. Não propriamente por nenhum motivo específico ou por achar que de repente só deveria fazer papéis assim. Mas quando a gente faz um projeto independente, muitas vezes até por um certo medo, né, ou por uma certa insegurança em saber com quem a gente pode ou não pode confiar, a gente puxa uma boa parte da âncora, digamos assim, pra gente mesmo, né? E lá nessa ocasião da peça foi assim também, né? Só que, claro, por motivos muito diferentes, enfim. Mas eu gostava muito, quem conhece o Castelo Rá-Tim-Bum estiver vendo vai achar até engraçado, eu gostava muito do Nino. Do Nino. E aí, como eu levei a ideia e tudo, e a própria professora já foi conduzindo aquela coisa, né, você trouxe isso, eu fui também me testando no Nino e foi o que eu fiz. Mas isso já te ajudou a se soltar um pouco, assim, ainda teve aquela timidez inicial? Muito. Eu sempre acho interessante falar sobre isso, porque eu julgo que eu demorei a começar a fazer teatro profissionalmente.
né? Hoje eu estou com 32 anos, faço 33 agora em setembro, e eu comecei no teatro aos 29, profissionalmente. Embora eu tenha tido várias experiências amadoras ou em meios acadêmicos ligados a essa questão de teatro ao longo desses anos todos, mas eu julgo que comecei um pouquinho tarde. Então isso é uma questão assim um pouco complicada e sempre me deixou assim muito pensativo, porque depois que aconteceu essa história da peça, eu continuei observando como era uma questão de travamento para mim no momento que eu tinha que fazer algum tipo de contato de trabalho que fosse em público, ou falar em público, né? Era uma coisa realmente muito difícil. Continua sendo mesmo depois dessa? Não, hoje já é muito diferente, porque daí também aconteceu muitas outras coisas aí que contribuíram para que isso hoje fosse de uma outra maneira. Mas ao longo, acho que da minha vida escolar, pelo menos, até um certo período, pelo menos, ele foi ainda um pouco limitador. Ele me trouxe sim uma questão bacana, mas acho que é legal a gente tocar num ponto que é bem importante aqui. Uma coisa é você fazer cenicamente. Sim. Você está na frente do público, mas não diretamente olhando para ele. Outra coisa é você ter uma questão de uma apresentação em público, onde você fala com o público diretamente, onde não existe, né, onde tem na verdade essa quebra de quarta parede que numa peça, por exemplo, a gente não tem. Ou às vezes até tem, claro, né? Acontecem especificamente às vezes do ator ter uma interação, né? Sim. Mas no geral, se for uma peça mais tradicional, essa peça vai discorrer do começo ao fim sem você ter um olhar direto com o público. Sim. Sem você falar diretamente. Você no caso ser o personagem. Né? Exato, e não é você naquele momento, né? É o personagem. Então o personagem te liberta e te dá muitas condições de você poder se sentir mais livre, mais à vontade para fazer. Então eu separo bem essas duas coisas. Mas para isso você acha que é uma preparação ou exatamente ao teatro que vai te ajudar a ter essa divisão? No meu caso especificamente, claro que poderia dizer que o teatro ajuda e muito, mas eu acho que para mim o que pegou bastante foi a questão do início no mercado de trabalho e a questão da faculdade que eu escolhi fazer. Isso foi assim vital para mim, porque na publicidade, que foi o curso que eu escolhi, também é outro lugar em que não é negociável. Ou você se solta, ou você se solta. Sim. Não tem como ser diferente, porque é uma área também muito dinâmica, muito ligada à socialização, à comunicação. Né? E tem muito isso. Se você não desenvolver isso, você é engolido pelo mercado. Você vai acabar não tendo vez realmente na questão toda. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu acho que eu comecei a sentir uma liberdade assim, em relação a falar com as pessoas, onde eu me sentia mais livre para falar sobre qualquer coisa nesse sentido. E eu vi realmente que eu acho que talvez a própria, isso é uma coisa até interessante que eu vou dizer agora, que eu acho que eu nunca falei, nem mesmo numa conversa pessoal, nem numa entrevista. Não, então. Eu acho que um pouco, talvez, da minha perda da inocência me ajudou a me libertar. Quando eu digo perda da inocência, falo no sentido literal da coisa mesmo. Quando eu me entendi realmente como pessoa. Eu acho que as pessoas se entendem como pessoas depois da descoberta sexual delas. Sim. Sabe? Então, quando isso acontece, quando a gente tem, talvez, vamos falar claramente, perda da virgindade, a gente tem também uma descoberta de que a gente pode muito mais coisas do que a gente achava que laço ali, né, às vezes. Realmente, eu acho que o maior dos rituais de passagem que a gente tem na vida. Né? Então, a partir dali, a gente começa mesmo a caminhar para uma outra coisa e ver que a gente pode tão mais do que a gente achava. Que bom. Né? E acho que a partir dali realmente as coisas começaram a fluir de uma maneira muito legal. E essas áreas que você já atuou, consultor de marketing, publicitário, foi uma área que você escolheu ou sempre teve alguém incentivando, uma namorada ou uma família, alguém que incentivou você aí para esses caminhos? Olha, é até curioso falar sobre isso, porque quando eu iniciei no curso de publicidade foi muito por acaso e não era uma coisa que era planejada. Eu fui ao longo da minha vida acadêmica quase todo ligado à questão muito mais das ciências exatas do que da parte de humanas. Sim. Eu era um cara que era completamente ligado na temática química e física. Que inclusive, diga-se de passagem, são matérias que geralmente as pessoas não gostam muito. Fogem, né? Isso é. E quem é de exatas normalmente vai para essa área, vai fazer uma engenharia de alguma coisa, vai fazer alguma coisa assim, né? Ou vai fazer uma contabilidade, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí o que aconteceu? Eu fui muito ligado a isso até o final do primeiro grau.
né? Hoje mudou um pouco as coisas nesse sentido dos estudos, né? Sim. Mas na minha época ainda, acho que na nossa época, ainda se dividia o ensino fundamental e o médio, onde você tinha, né, os 8 anos do fundamental e os 3 do ensino médio. Hoje parece que é 9 e 4. Hoje é bem diferente. Já mudou um pouco A isso. gente não estaria muito bem nessas áreas, não. Então. E aí até a 8ª série, até os meus 14 anos, eu fui muito ligado a essa questão também da parte de exatas. Mas aí quando eu entrei no 2º grau e eu comecei também as matérias mudam um pouco, né? Eu comecei a me interessar mais pelo lado literário, principalmente. E eu comecei a gostar de uma matéria que eu não gostava até então, que era uma matéria de língua portuguesa. Foi nessa época que você decidiu escrever um livro? Foi. Eu tinha 15 anos na época e eu sempre fui muito ligado em TV. Sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de consumir um produto em específico na TV, que é a novela. Sim, paixão. Muito grande. E na época eu me lembro que eu estava assistindo uma novela na Globo que chamava Celebridade. Assim. E assisti também na mesma época que veio em seguida dela uma outra novela também que foi, acho que é de maior sucesso naquela década, que foi O Senhora do Destino. Sim. Que foram as duas ali que acho que vieram seguidas, inclusive. E aquelas duas histórias, elas me deram um gap assim, de inspiração muito grande. E a partir dali eu pensei, eu tenho que começar realmente a escrever alguma coisa. Para ser bem franco, eu já vinha tentando escrever algo desde os 12. Só que eu estava tentando fazer um lado mais ficcional, um lado assim mais fantasioso, né? E esses dois mundos falavam do quê? Então, aí veio o Dois Mundos. O Dois Mundos foi a minha tentativa realmente de escrever algo mais realista, sabe? Fazer alguma coisa mais tipo cotidiano, mais vida real mesmo. E como eu gostava muito de novela, tinha muita inspiração em quase todas as novelas para poder escrever dentro desse gênero e desse estilo, né? Então eu fiz o Dois Mundos, que era basicamente, assim, resumidamente a questão da história, era um rapaz que morava numa favela e ele tinha um talento muito grande para cantar e ele era atropelado por um empresário rico que, por acaso, trabalhava com produção artística. É o destino. É o destino, e é justamente, né, para você ver como a minha história era realmente muito ligada à novela. Eu vou falar até, na verdade, sobre essa história, embora ela nunca tenha sido publicada. Não, eu ia perguntar isso, realmente, se foi concluída a história. Mas eu cheguei a terminar, né, e na moral da história, esse rapaz era um filho rejeitado desse empresário que tinha acabado sendo adotado por uma família humilde na favela. E ele acabou depois atropelado pelo rapaz, e esse rapaz, né, esse protagonista, que ao mesmo tempo também era vilão da história, ele era um cara muito desumano. Então esse rapaz foi justamente o que trouxe ele, veio para humanizar ele e para fazer ele descobrir um lado que ele não sabia que tinha. Olha que interessante. E logo depois você fez Traficante de Terra, Prostituta de Gala. Olha só, esse título então, tem. Pois é. Outro livro esse também. foi muito bacana também, porque ao contrário do primeiro, eu tinha 50 personagens em 100 páginas, era muita coisa. E no Traficante de Terno, Prostituta de Gala, que inclusive eu estou até adaptando agora para fazer um curta daqui a um tempinho, que vai ser lançado, eu comecei até a divulgar nas minhas redes. Fica ligado, galera. Então, que vai se chamar Wittgenstein, que é um recorte dessa história. Ele já vinha com uma pegada de trabalho em cima de poucos personagens. Que ali, acho que é ali que eu comecei a descobrir como era importante você ter um aprofundamento nos personagens que você cria. Porque quando você faz algo com muita coisa, você deixa tudo muito superficial. Sim. Você tem às vezes um protagonista que tem lá uma história bem estruturada, mas tudo que está em volta dele é muito en passant, né? É muito pinceladas, assim, né? Agora, quando você faz um livro com uma história longa e poucos personagens, você consegue aprofundar todo mundo. E isso faz uma diferença muito legal, né? E isso que na época, óbvio, eu fazia um livro e não tinha a menor ideia que um dia eu escreveria roteiros para produzi-los, né? Então não era essa visão que eu tinha na época. Mas ainda assim, alguma coisa já me sinalizou que seria legal ter personagens mais estruturados. Essas ideias, então, vêm de livros do que você lê? Também. Eu acho que o meu grande portal de referências continua ainda sendo hoje a TV e o cinema.
Eu tenho, claro, assim, grandes mestres. Eu acho que talvez o principal deles é o Nelson Rodrigues. Isso é inegável e eu falo isso para todo mundo. E principalmente depois que eu entrei no teatro profissional e que eu tive inclusive a oportunidade de encenar textos dele, eu percebi realmente que ele é um ícone talvez insuperável dentro da nossa cultura. E falando de temas inclusive e de uma forma que sempre me agradou muito, porque ele trabalhou tabus e polêmicas e coisas nesse sentido, de uma maneira que eu acho que as pessoas realmente precisavam, sabe? Precisavam saber e ver daquele jeito. É aquele tapinha na cara de leve, né? Sim, e ele mexeu muito com a sociedade. Eu acho que é Brasil antes e depois de Nelson Rodrigues. Não é à toa que ele é um cara tão revolucionário dentro do meio do teatro e que a partir de uma peça dele, inclusive, é que as coisas dentro do formato de palco tiveram uma transformação, uma revolução numa época que talvez fosse impensável. Né? Porque lá pelos anos 40, mais ou menos, se não me engano, se algum estudioso de teatro estiver me vendo, eu estiver errado, me perdoem, mas ele fez uma peça, né, que era o Véu de Noiva, e a partir dali ele criou uma outra linguagem, sabe? E diga-se de passagem, isso é muito interessante, por quê? Porque dentro da história do teatro, a história do Brasil, né, dentro do teatro, ela é uma história que veio sempre com muito atraso. E quem colocou a história do teatro nos eixos, digamos assim, foi o Nelson. Porque ele foi o responsável por nivelar o teatro brasileiro com as outras iniciativas teatrais do resto do mundo, que já estavam se modernizando enquanto o Brasil ainda continuava naquele mesmo feijão com arroz de sempre. Então ele é um nome que nunca, jamais vai poder ser esquecido e que eu tenho muito orgulho de ter como uma grande figura de inspiração. E realmente as histórias dele foram muito aproveitadas também, né, na dramaturgia hoje. Hoje não muito, né, mas foi muito aproveitado. Foi, nossa, super adaptado em diversos formatos, né? A sua história começou no teatro depois dessa fase assim, de descobrimento, de conhecer também outras áreas. Como que começou a tua fase no teatro, Bruno? Bom, eu já tinha tido assim, muitas experiências amadoras, né? Eu falei dessa da escola no primeiro momento, mas eu tive também algumas experiências depois em outros colégios, já num grau diferente de estudos, e também fui ter algumas experiências assim na faculdade, né? Que eu digo sempre, na verdade, que teatro é uma coisa que quando as pessoas gostam, muitas vezes talvez elas não façam pela falta de um lugar certo e de pessoas com quem ela possa fazer. Porque se ela tem essas duas coisas e num ambiente propício para isso, provavelmente ela vai produzir alguma coisa, né, nesse sentido. Então assim, eu já me cobrava por me profissionalizar dentro dessa área, provavelmente já desde o início dos 20 anos, né? Como eu falei no começo da entrevista, hoje eu estou com 32 para 33. Só que por falta de tempo, ou que às vezes até por falta de dinheiro, sabe como é que é? Sim, nossa vida profissional, é né, é complicada. No nosso início de carreira a gente nunca tem dinheiro para nada, né? E ainda mais falando em questão de teatro, se alguém de teatro estiver nos assistindo, vai se identificar muito com isso. Mas quem é de teatro sempre está com a grana muito curta, né? O investimento é 100%, né? Sim, é muito complicado. Então, ao longo dos anos eu venho cobrando por isso, não deu certo, mas aí em 2017 eu estava já numa situação mais tranquila e eu tinha um projeto que eu estava na gaveta que estava me amargurando um pouco por não ter aproveitado ele melhor, porque 2 anos antes, na verdade, eu tinha feito parte de uma igreja. E nessa igreja eu fui um dos responsáveis por criar a parte cultural dentro dessa igreja. E o que acontece? Dentro desse projeto, uma das coisas que a gente fez foi a parte teatral. Ali dentro dessa igreja eu fiz 2 peças, né? Uma peça coletiva, né? com um elenco, mas e um monólogo. Religiosa? Era um pouco religiosa, assim, mas eu criei, apesar de estar dentro de uma igreja, uma linguagem que ela era religiosa, mas ela não era, digamos, propriamente gospel. Entendi. Ela trazia uma mensagem
humanitária, vamos dizer assim, mas não era propriamente gospel, não era uma coisa assim bíblica, né? Era uma história normal com alegorias daquilo que podia ser encaixado no contexto bíblico. Né? Então era uma história versátil, que poderia servir dentro e fora da igreja. Depende de quem interpretar. Sim, é um contexto bem livre, bem aberto até, né? E aí, então, como eu estava te falando, duas experiências que eu tive ali, que foi essa peça em grupo que eu fiz no final de 2016, que inclusive deu origem à minha primeira série depois, vou chegar lá nisso depois também, e um monólogo que eu fiz também já no ano seguinte, em 2017. Aí acabou que eu saí da igreja, fui para outras crenças, vamos dizer assim. Sim, se descobrindo também. Outras coisas, né? Porque eu nasci católico, fui evangélico, hoje acabou que eu sou espírita, né? Kardecista. E a gente vai se descobrindo ao longo desse período todo, né? E aí o que acontece? Eu percebi que esse texto que eu tinha feito com o grupo lá em 2016, ele tinha um potencial legal para fazer outras coisas. E me frustrou um pouco o fato de que eu tinha planejado outras apresentações para ele e foi um projeto que surgiu, mas não aconteceu. Então quando você tem um texto na tua mão lá de quase 50 páginas, numa história que te agrada, que te fez feliz em fazer, em criar, e que também fez feliz todo mundo que fez parte daquilo, e você não consegue aproveitar aquilo para ter um desdobramento, para fazer outras apresentações, ou qualquer coisa nesse sentido, você se cobra um pouco, porque você fica pensando, por que não aproveitar isso mais, né? Aí quando veio lá no final de 2017, eu já estava munido desse sentimento, e acabei começando a minha pesquisa dos teatros para ver em qual de repente seria mais interessante eu ingressar. Aí eu acabei escolhendo o teatro que eu fui fazer e entrei em 2018, né? Como eu já tinha começado a pesquisa no final de 2017, eu não entrei naquele mesmo ano. E aí no final desse mesmo ano eu acabei conversando com algumas pessoas que faziam teatro comigo lá na ocasião e falei desse texto, né? E quando eu falei desse texto, a resposta que eu tive, ela foi muito positiva, no sentido de que realmente valeria a pena fazer um aproveitamento dele, sabe? E aí é ali que começou a nascer essa coisa toda, né? Então, para responder bem a tua pergunta, em 2018, realmente minha trajetória profissional efetivamente no teatro começou através do curso que eu concluí no ano passado, e hoje eu estou fazendo um projeto de extensão, já em outra instituição, né? Para continuar me especializando nesse sentido. Mas o que é bacana disso tudo, eu acho, é que eu sempre gostei muito, na verdade, de não fazer apenas o padrão das coisas. Eu acho que quando a gente faz algum curso, a gente não precisa necessariamente só seguir o cronograma daquilo. Se eu tivesse escolhido fazer aquilo, eu teria talvez feito só as peças que estavam programadas para se fazer, ou alguma coisinha extra lá, que o teatro também dava algumas oportunidades para isso, né? E só. E não teria ido para esse outro lado, inclusive porque eu fiz minha formação numa instituição que não tinha desdobramento para o lado audiovisual, né? O foco era 100% de palco. Então, realmente eu percebi, ou é por iniciativa minha, ou não é. Sim. Né? E ali eu vi realmente que eu precisava dar um passo a mais, sabe? Eu precisava ter um diferencial, eu precisava ter um plus, eu precisava fazer algo que fosse além do que a maioria das pessoas que estivessem ali faria. Porque para mim fazia sentido que fosse assim, né? Eu fui muito julgado por isso, inclusive, porque as pessoas confundem um pouco essa itinerância ou essa vanguarda que a gente costuma ter nesse tipo de coisa com uma certa arrogância. E foi meio complicado ter sentido essa recepção das pessoas, porque quando você faz um projeto assim, que digas de passagem, é um projeto que é impossível de fazer sozinho, você nunca vai beneficiar só você. Sim. Você sempre vai beneficiar muitas pessoas. Então, Então nessa parte você não foi apoiado, no caso dos seus colegas, naquele momento ali? Eu tenho que dizer que quando você começa um projeto desse, talvez você espere um apoio mais massivo, assim, sabe? Um apoio mais concreto. Eu não posso me queixar no sentido das pessoas que realmente participaram, porque ao longo desse tempo eu trabalhei com, creio eu, umas 60 pessoas
dentro da instituição. 60 Que colegas é onde alunos, você né? espera, né, ter aquele Exato, abraço, né? Exatamente. E dessas pessoas que participaram, pelo menos, né, durante um tempo, né, ou algumas durante todo o projeto, eu tive um apoio muito legal, um incentivo muito interessante. Mas eu não posso dizer que isso tenha acontecido do todo, Sim. sabe? Das outras pessoas, por exemplo, que conviviam comigo dentro do teatro e que não trabalharam comigo dentro desse projeto. Isso já foi uma coisa assim um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais condicional, né? Algumas pessoas passaram a apoiar, mesmo me conhecendo antes de trabalharem comigo, no momento em que elas chegaram e entenderam realmente o que era. E ali eu percebi uma coisa também bem curiosa, porque as pessoas às vezes elas não têm noção do que realmente um projeto desse represente e como ele acontece. Mas é legal isso que você está falando, que é o preconceito dentro da própria arte, né, que a gente sofre, né? Existe sim. Eu acho até engraçado isso e até pega um gancho nosso mesmo, inclusive. Porque, por exemplo, você tem um canal também, né, como o nosso. E eu estava até conversando sobre isso com você nos bastidores, né? Sim. Talvez muitas pessoas esperem ou achem que a gente poderia ter algum tipo de competição ou rivalidade por fazer o mesmo tipo de projeto e, querendo ou não, estar competindo para o mesmo público, né? Sim. No entanto, eu fico pensando assim que isso é uma das coisas que a gente mais deveria lutar para desmistificar, porque a gente já não tem apoio das instâncias maiores ou dos órgãos que a gente esperava ter. Muito né? difícil. Não tem, é Não difícil temos. demais. E as pessoas ainda, eu acho engraçado que muita gente talvez ainda trate a questão de leis de incentivo no Brasil ligada à cultura como uma mamata. Sim. Quando não tem a menor ideia realmente da dificuldade, da burocracia Processo e de chegar de toda a situação complicada que está por trás disso, né? E enfim, e aí essa questão toda difícil. foi realmente muito difícil, assim, foi muito complicado porque o que eu penso, né, pegando esse gancho todo, que como a gente não tem esse apoio fora nesses outros órgãos, o mínimo que a gente deve fazer enquanto produtores ou mesmo como colegas atores, enfim, é ter essa união, sabe? É ter esse apoio, é ter esse incentivo um ao outro, né? Se hoje, por exemplo, eu estou aqui no seu canal, né, fazendo uma entrevista, alguma coisa toda, é porque eu fico muito feliz em ver que um canal parecido com o meu tem uma porta aberta para mim, Sim. sabe? Seja numa entrevista, seja no que for, né? Assim como eu também já fiz o possível para tentar abrir a porta do meu canal para outras pessoas também, tenho parcerias com outros produtores também, eu acho que isso é fundamental, assim, acho que a gente precisa realmente cultivar muito isso. É uma área que a gente tem que estar unida, né? Com um objetivo que é beneficiar todos, né? Sim, exato. Seguindo essa linha, de onde veio o projeto, né? Cômico Trágico Edular, que é o nome do seu canal, né? Teve algum outro nome antes e como foi decidido deixar esse nome para o canal, Bruno? Ele já nasceu assim. Ele já nasceu como Cômico Trágico Edular no final de 2018, dentro desse teatro, né, que eu comentei para você, onde foi onde eu iniciei a minha formação, e foi também de onde veio todo o elenco inicial da primeira produção e também grande parte do elenco das outras também. O nome veio de uma grande brincadeira, na verdade, por conta de um trocadilho com uma frase. Você comentou alguma coisa? Sim, até me perdi o nome da esposa do Temer. Sinceramente, nesse momento eu não teria aqui, mas a esposa mais jovem do nosso ex-presidente Temer, que falava muito daquela coisa do Bela Recatada do Lar, né? E aí, a partir dali eu peguei, logicamente, os dois elementos mais recorrentes dentro daquilo que a gente faz, né? Comédia e tragédia, do cômico trágico do lar, em referência a essa frase dela. Para atrair qual tipo de público, Bruno? Então, quando eu pensei em fazer esse nome, eu já pensei realmente na abrangência. Porque quando você pensa em cômico, trágico, você está pensando em dois extremos. Sim. Então você está pensando numa situação, né, drama, tragédia, comédia e todo aquele leque, exatamente. Eu até brinco um pouco com isso, porque até o final do ano passado, quando eu terminei a minha terceira série, eu não tinha nada de comédia ainda. Né? Eu tinha talvez algumas produções que tivessem algumas cenas mais engraçadinhas, assim, mas não era comédia propriamente. E eu brincava com o pessoal e falava assim, gente,
Se a gente não fizer uma comédia, a gente vai ter que mudar o nome do canal. Porque porque daí vai ser só o trágico do lar, entendeu? A gente brincava até que vai ser. Então vai ser o dramático trágico do lar. Porque o cômico realmente não estava presente, né? Justamente. Então foi nessa ideia de abrangência, porque a gente gosta, lógico, de todas as linguagens. Qual que é mais difícil, Bruno, aproveitando? Isso depende muito de muitas coisas, assim. Eu posso falar tanto pelo lado de ator como pelo lado de roteirista, né? Eu vim escrever uma comédia agora, no início desse ano, que foi lançado agora em janeiro, né? Que é a websérie Sem Moral. Sem Moral, você vive o Paulinho, né? Exato. E lá no Sem Moral, eu escrevi esse texto assim com muita reticência, sabe? Porque eu pensava assim, puxa, eu tô vindo de 3 dramalhões mesmo, assim, né? 3 histórias pesadas, e como que eu vou agora escrever uma comédia? E como que a gente estava passando também. Isso, é difícil, mas eu ao mesmo tempo entendia que a leveza daquele projeto seria muito importante naquele momento, porque as pessoas precisavam rir, as pessoas precisavam de algo mais leve para se distrair, para se divertir. E eu, logicamente, o que eu pensava muito também? Eu não queria fazer uma comédia que fosse um pastelão, ou que fosse grosseira, ou que fosse gratuita. Eu queria fazer uma comédia que tivesse uma mensagem positiva e que falasse de temas relevantes mesmo fazendo graça, sabe? Então, foi difícil, sim, e eu digo pra você até que foi a minha produção menor em termos de episódios, justamente porque eu pensei, como é a primeira, eu não vou arriscar. Eu vou fazer um projeto mais condensado para deixar isso mais tranquilo e eu não correr tanto risco nesse momento. Quantas pessoas você tinha nesse elenco do Sem Moral? O Sem Moral, ao todo, com as participações, teve quase 20 pessoas. 20 pessoas? Quase 20 pessoas. E é um dos seriados mais vistos do teu canal? Sim, sim. Você acha que é por causa da comédia? Ou... Eu creio que sim, porque o que a gente repara muito ao longo desse período, né, desses quase 3 anos que a gente está produzindo, é que esse projeto ele trouxe uma resposta de público que até então a gente não tinha tido. Não que a gente não tivesse antes com as outras produções, mas a profundidade dos comentários das pessoas e a forma como isso aconteceu foi uma coisa bem diferente. E a gente viu realmente que mexeu muito com as pessoas, porque eu acho que é uma história que é muito próxima da realidade da grande maioria das pessoas. É uma coisa cotidiana, quase rotineira, vamos dizer assim, e traz muitos pontos de identificação para as pessoas. Sim. Então todo mundo que assistiu, né, uma grande maioria das pessoas que assistiram, elas adotaram o personagem para si como reflexo delas mesmas. E isso foi uma coisa muito legal, assim, porque... Lá você vive o Paulinho, né? Paulinho. Paulinho, que fala pra gente do Paulinho. O nome é tão, né, tipo... Aquele Paulinho, carinhoso. O Paulinho, ele é um personagem que vive na aba da mãe. É um jogador de futebol. Eles são de uma família simples, né? E ele é um jogador de futebol, de várzea, assim, de um time fictício da história, né? E é uma família de Campo Magro, né, supostamente. Homenagem? Uma homenagem, não deixa de ser, né? Até porque a atriz principal, né, a Andiótica, que fez a Dona Fátima, ela é de lá. Então eu já aproveitei e fiz essa referência lá para a cidade dela. Então o Paulinho, ele é um cara que ele está sempre disposto a encontrar uma forma de estar bem, né? Ele é o preferido da mãe, então ele já tem essa vantagem, né, a favor dele. E ele, obviamente, usa disso até a última gota, né? E é muito engraçado, gente, quando eles estão em cena, assim, a gente percebe uma sintonia bem gostosa, né, entre os atores, existe muito. Essa sintonia, eu acho que ela vem também como fruto de você conseguir ter a oportunidade de cultivar um elenco por mais tempo. Sim. Porque ali as pessoas que faziam parte desse projeto, salvo as exceções de algumas pessoas que estavam chegando naquele momento, eram pessoas que já se conheciam de outras produções, já sabiam mais ou menos como é que era o estilo de cada um, né? Você procura manter o mesmo elenco nas suas séries? Eu procuro cultivar, assim, até porque assim, eu gosto muito de escrever os papéis tendo um ator em mente. Entendi. Então quando eu crio uma história,
pelo menos o núcleo central dessa história, eu já crio tendo certeza que o personagem X é pro fulano, o personagem Y é pra ciclana, e assim eu já vou encaixando. Porque aí é um processo realmente muito mágico você conseguir escrever já imaginando aquela pessoa falando aquele texto. Né? Quanto tempo você demora para escrever um texto, Bruno? É relativo, assim. Às vezes eu já deixei algumas pessoas que convivem comigo durante o processo criativo muito assustadas até, porque teve essa ocasião, por exemplo, do Sem Moral, né, que é a mais recente, que eu acho que é mais conveniente para contar. Sim. Eu escrevi ela durante o feriado do 7 de setembro do ano passado. No dia inteiro. Nossa. Foi bem rápido. Foram cerca de 40 páginas de texto. Escritas do dia 5 de setembro até o dia 8, mais ou menos. E daí o processo para gravação, no caso você já escreveu com o elenco em mente, daí é o processo de gravação, como que funciona? Você faz também seleções, caso precise de atores fora, assim? No meu caso, né, como eu tenho um elenco, uma base de elenco fixa grande, e como eu tinha processo de angariação desse elenco dentro do próprio teatro onde eu fazia parte, tudo vinha de lá. Então quase tudo vinha de lá. Então se eventualmente eu fizesse uma história, sei lá, com 15 personagens, já tendo 15 atores em mente, e no fim das contas eu ficasse, sei lá, com 10, 12, efetivamente daqueles que eu tinha pensado, eu ia pensando outros atores, né, e atrizes dentro desse mesmo lugar, né? Porque daí também não deixava de ser interessante, porque eram pessoas que eu já conhecia do palco, não propriamente que tinha trabalhado com elas, mas que eu já sabia como elas eram, como atores e atrizes. Então eu pensava, o personagem tal, que era do fulano, dá pra encaixar bem com ele. Ele vai fazer um perfil legal desse personagem, né? E aí assim ia fluindo. Foi até a oportunidade que você estava dando para os próprios colegas, né? Para estar saindo um pouco da área de teatro, né? Sim, e às vezes até é engraçado porque quando a gente está numa formação de teatro, muitas vezes a gente fica muito preso à questão de palco. Assim, excessivamente preso à questão de palco. E aí a grande maioria desses atores, inclusive, eu posso falar isso numa boa porque eles sabem disso, eles não tinham experiência de câmera. É isso que eu ia falar pra você. Qual a diferença de estar num palco e vir pra TV, né? Pra ter outra linha de produção, né? Pra você. Sérgio, total. Total diferença. Porque a gente conhece mais ao lado da TV, né? No teatro sim. Eu acho assim, uma coisa que antes de falar da diferença, que eu acho que é muito importante falar, para as pessoas, é que quem não conhece teatro deveria conhecer. Porque eu mesmo, durante essa minha trajetória de teatro, algumas das pessoas que eu convidei para me assistir nessas primeiras peças que eu fiz eram pessoas que nunca tinham sentado numa cadeira de teatro. Então elas não tinham a menor ideia do que era, do que significava, do que representava, enfim, nada, né? E aí o que eu percebi, assim, que quando uma pessoa conhece esse formato, ela transforma um pouco da visão dela, artisticamente falando. Né? Porque ela realmente percebe que aquilo não tinha nada a ver com o que ela imaginava. Agora, em termos de linguagem, né, eu acho que é uma coisa que eu vou te falar que é muito também presente na tua realidade, é que quando a gente está trabalhando com um ator que tem muito hábito de palco e a gente leva ele para a câmera, ele traz o palco junto, lógico, né? Isso é inegável, porque ele já tem toda aquela bagagem, aquilo está muito interiorizado nele. Eu acho que talvez eu não trouxe isso porque eu conheci a realidade de vídeo antes. Então quando você conhece a realidade de vídeo, é mais normal que você talvez crie uma neutralidade nesse sentido. Porque a linguagem de vídeo ela não vai aparecer tão gritante no palco como o contrário. Né? Se uma pessoa vai para o vídeo numa linguagem poética de apresentação, vai ser muito gritante. Né? Você chega a pessoa fazendo uma cena e fala assim, porque assim, não sei o que, aquela coisa muito desenhado, aquela palavra construída, aquela voz projetada, né? Aquela coisa assim, é diferente, então isso fica muito nítido, né? Quando a pessoa está no vídeo. E o trabalho que da gente daí fazer para chegar ao entendimento dessa diferença, às vezes é fácil e às vezes é um pouco mais difícil. Porque aí depende realmente de como cada um consegue se ver. Isso é uma coisa também que eu acho muito interessante tocar, porque
tem muitos atores hoje que eu acho que eles têm um problema muito sério de autovisão. Eles não conseguem enxergar o que eles são como atores, eles não conseguem ver como eles colocam aquilo que eles constroem para fora. Lógico que isso também não deixa de ser um próprio reflexo da falta de experiência e talvez até meio estranho falar em falta de experiência porque eu também não tenho tanto assim, né? Mas já é conhecedor, né? Mas a gente vai pescando algumas coisas e o pouco que a gente vai absorvendo, logicamente a gente leva muito à risca. E vai entendendo que essas diferenças existem e que elas não são tão... nítidas. Na verdade, pelo contrário, elas são bem diferentes. Né? Só que para algumas pessoas parece que elas não são tanto, então elas acham que é mais passável, que certos comportamentos na frente da câmera não seriam percebidos, mas na verdade são. Sim. Porque no palco muitos detalhes podem passar quando alguém está na plateia, porque se alguém está assistindo e olha para o lado, já não viu mais. Mas se a pessoa está assistindo você na tela, ela está com os olhos colados em você. E se ela perder uma cena sua, ela pega o playerzinho e volta e vê de novo. Sim. Né? Nunca fez isso, né? Isso é complicado. Então, tipo, a gente tem que realmente ter essa noção, né, de que as coisas precisam ser bem entendidas dentro dos seus formatos, né? Isso é bem importante mesmo. Realmente. E a gente está falando então das suas peças, do seu trabalho na internet, né? Uhum. Aqui, quantas webséries você tem no canal hoje? 4 webséries que eu fiz no canal, né? Quantos capítulos mais ou menos elas têm? Bom, isso foi um pouco variável entre elas, né? Eu tive a minha primeira produção, você veja que engraçado, né? As pessoas geralmente têm um hábito de começar a fazer certos projetos de uma maneira mais contida, com o pé atrás, né? Eu já fiz exatamente o oposto. Eu comecei a fazer a minha primeira produção num formato muito mais arrojado, longo em termos de tempo e longo em termos de episódios. Porque foi a minha primeira série, foi a minha série mais longa. Mordeiro Murbach? Mordeiro Murbach. Eu fiz Saulo lá, né? Saulo, Era vilão? Foram 12 episódios de mais ou menos 30 minutos e um último episódio que tinha 80. Então foi uma coisa assim surreal naquela época, porque nós ficamos gravando esse projeto entre novembro de 2018 e março de 2019. Praticamente uma novela aí. Exatamente, né? E depois a gente veiculou ele entre janeiro e abril. Então foram 3 meses no ar, com episódios, né? E comentando e repercutindo e entendendo realmente como aquela primeira experiência ia acontecendo. E foi, nossa, muito, muito bacana. Deu o retorno que vocês esperavam desse projeto? Olha, eu acho que isso é uma coisa muito relativa da gente falar, porque eu acho que é uma grande armadilha que tem por trás dessa questão toda. Porque quando você fala em retorno, você fala de uma coisa que talvez a grande maioria das pessoas mensura. Eu quero que chegue em tal patamar, ou em tal número, ou em tal cifra, né? Sim. E se não chega, fatalmente vai acontecer uma coisa que é horrível dentro do nosso meio, que é a frustração. Sim. Né? E é horrível. Então, uma coisa que eu botei em mente quando eu fiz esse primeiro projeto é que a minha expectativa em relação a ele deveria ser 0. E se fosse 0, qualquer coisa que viesse a mais de 0 seria um lucro. Ou seja, se viesse 1, já estaria gratificante. Exatamente. Né? Logicamente veio mais do que 1, mas... Com certeza, né? Mas, enfim. Um projeto tão bem elaborado assim, né? É impossível não cair no gosto do público. Depois veio o Mago e o Monge, isso? Não, depois veio Meus Velhos Amigos, que foi daí já no meio de 2019. Nós começamos o processo dele em junho de 2019 e lançamos em agosto, né, de 2019. O Léo era o que lá? O Léo já era um oposto total do Saulo, acabei nem falando do Saulo, né, mas o Léo era um mocinho clássico, assim, era a história dos Meus Velhos Amigos, era um grupo de amigos que tinham lá seus dilemas, seus conflitos. Era uma história de época, porque era um pessoal que tinha se conhecido quando criança nos anos 60, e daí eles conviviam já adultos nos anos 80, e estavam se encontrando justamente em 85, quando a ditadura acaba. E eles estavam crentes que o fim da ditadura traria tempos mais fáceis, mais tranquilos, mais pacíficos. Só que daí eles foram surpresos pelos conflitos pessoais que tiveram em volta daqueles amigos. E o Léo era o grande elo de tudo isso, porque ele ligava todas essas pessoas. E ele era o
como eu posso dizer, a figura que resolvia todos os conflitos. Eram quantos amigos ali? O grupo de amigos eram 12. 12, sendo que uma das amigas era a amiga mais velha, que era a professora deles, né? Que foi a professora deles durante muitos anos, né? E que ficou também no grupo, que era a personagem da Beth. Olha que interessante, né? Praticamente foi um retrocesso na década de 60, 70. De 80 e 90, que foi onde se passou a história com eles já adultos, né? Eles conheceram na década de 60 quando crianças, mas a história conta a história deles já adultos. E foi coisa assim que você gostaria de ter feito, Bruno? Foi só uma ficção? Sim. Essa história ela tem uma memória afetiva muito grande, porque eu tenho um apego gigantesco com a estética, com a história, com as referências e elementos dos anos 80 de uma maneira geral. E poder ter escrito Meus Velhos Amigos foi uma maneira de poder vivenciar isso um pouco, né? Já que eu nasci em 88, então eu não pude efetivamente já ter a condição de viver naquela época, né? Na idade que eu poderia ter naquela época para poder ter aproveitado aquilo mesmo. E foi um presente também, né? Para quem não viveu essa época. Sim, os seus colegas, a maioria... É uma coisa muito saudosa, porque mesmo meus colegas mais novos também têm esse mesmo sentimento com essa época. Aliás, eu acho que a década de 70, 80, essa época em si, ela é uma época muito legal, porque ela teve talvez o grande apogeu de todas as artes. Porque eu acredito, talvez possa estar falando um impropério para alguns, mas eu acho que foi onde se deu o ápice do cinema, da música, da TV, de tudo. Porque realmente ali muita coisa chegou, acho que no seu apogeu. Desenrolou, né? Exatamente. Realmente. E depois do Velhos Amigos, então, que veio o Mago e o Monge. O Mago e o Monge já em 2020, Dimitri, exatamente. Né? Dimitri. Era vilão também? Dimitri também era um vilão. Gente, uma excelente história. Fala pra gente. Uma excelente. Que bom que você gostou. Eu gostei muito. O Mago e o Monge foi a minha primeira experiência de fazer uma história fantasiosa, de escrever na ficção. Depois de duas histórias bem realistas, né? Inclusive acho que o Herdeiro Mirbach é até uma história numa pegada mais policial, talvez, de fazer algo mais desprendido da realidade. Então o Mago e o Monge foi em cima da história de bruxos, vampiros, né? E com um pano de fundo uma questão da cultura cigana também. E foi maravilhoso poder fazer, porque eu pude me libertar de algumas amarras que eu tinha, no sentido de fazer algo, talvez textos mais tradicionais, e poder descobrir uma nova linguagem. Porque ali eu percebi, eu acho que talvez o grande fator fomentador aí para eu fazer essa série foi justamente começar a olhar para aquilo que o mercado estava consumindo. Então quando eu abri o Netflix da vida, eu via muitas e muitas histórias de bruxos, de vampiros, de lobisomem, enfim. E eu percebi, tipo, é o que as pessoas querem ver. Tava no auge, né? É o que as pessoas querem ver. Ainda é um atrativo, né? Sim. E aí eu percebi assim, tipo, a minha grande chance de fazer um enredo muito diferente do que eu estou acostumado, e também de desafiar as pessoas que trabalham comigo, que até então ali eu já tinha percebido que eu estava começando a construir meu elenco fixo, a ter um desafio diferente daquilo que elas estavam acostumadas. Foi baseado em alguma dessas histórias que você viu? Ou foi criação sua? Sim, tem algumas pinceladas de muita coisa. Eu acho que o Mago e Monge talvez seja a minha maior coxa de retalhos artístico que eu posso dizer, porque ele foi uma história que tem uma premissa, uma coisa muito improvável, que eu acho que muitas das pessoas não conseguiram identificar, mas como ele tem uma figura de um monge que é tentado pelos prazeres da vida, vamos dizer assim, isso tem um quê muito forte para mim de Hilda Furacão, que foi uma série grande, bem conceituada na Globo, e trouxe também algumas coisas, às vezes até de desenhos animados ou de séries infantis, que eu trouxe numa linguagem mais adulta para converter dentro do Mago e o Monge. Eu trouxe alguns elementos, por exemplo, de uma outra coisa que eu também consumia muito naquela mesma época que eu te comentei do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu era muito fã de Power Rangers. E ali também foi pra mim um momento em que eu percebi muita coisa cênica. A cena da maçã, curiosidade minha, a cena da maçã lá que o menino come, teve algumas baseado em algum conto também? Ali é puramente bíblico. Bíblico.
Porque, assim, não é uma questão de desrespeito, ou de afronta, ou de nada nesse sentido. Mas é que eu sempre gostei da ideia de pensar que a gente tem uma liberdade criativa para falar sobre qualquer assunto. A gente tocou na figura da Lilith, que é uma figura biblicamente conhecida, né? Falamos também na questão da Eva. Excelente atriz que fez a Lilith, parabéns. Sim, é uma incrível, Petra de Amor, maravilhosa. A Eva também muito boa, a Beatriz Schneider. E foi realmente assim um momento em que a gente conseguiu fazer um elenco muito sólido. Um elenco que estava muito entregue à história, principalmente os personagens míticos, né, que tinham essa pegada diferente, uma pegada de atuação que era muito distante daquilo que a gente estava habituado, acostumado a fazer, né? E foi muito maravilhoso assim, ter aquela questão toda. E foi realmente polêmico, porque a gente abordou e fez uma junção de universos que talvez culturalmente não estariam necessariamente juntos, né? A gente pegou o pano de fundo da cultura cigana, dentro da cultura cigana trazendo a ideia da questão da bruxaria, e também fazendo uma abordagem do lado religioso como um viés de corrupção, porque havia um padre dentro da história que era um padre muito do mal, e esse padre era um padre inclusive que torturava, né? Ele era um monge? Não, o monge era a vítima desse padre, né? Porque ele vinha de um outro lugar e ele era da cidade, mas ele tinha passado anos fora do país e voltava para a cidade dele, né? E era torturado por esse padre que tinha ali uma espécie de relação de tortura hierárquica, né? com ele dentro daquele contexto. Uma série muito interessante que o Bruno escreveu. E demorou quanto tempo para escrever essa série? O Mago e o Monge. O Mago e o Monge, na verdade, ela foi escrita à medida que nós fomos produzindo, né? Então, é o que a gente chama dentro da TV como obra aberta, né? Dentro do YouTube também, porque agora a gente está adaptando todos os formatos, né? Então, quando eu comecei a série, eu tinha 5 episódios escritos, que eu escrevi acho que no final de 2019. Mais ou menos em uma semana, eu acho, esses 5 episódios, e depois eu fui escrevendo um episódio por semana ao longo das gravações. Até que veio a pandemia, me atropelou, né? Eu não pude terminar como eu queria, e acabei terminando meses depois, né? Tanto que eu digo sempre às pessoas que eu entendo perfeitamente como deve ter sido difícil para uma Globo da vida interromper uma novela. Sim. E depois voltar com ela no final, porque a gente viveu, dadas as devidas proporções e escalas, a mesma coisa, né? Então foi difícil. A facilidade, né, que é o YouTube, né, tem bastante também de métodos para pessoas assistirem. Sim. E eu recomendo o Mago e o Monge, tem uma história muito interessante, porque realmente religião, essa parte cigana chama muita atenção do público, né? Sim, tem um apelo muito legal. Realmente. Você, com todos esses projetos, deve ter um apoio, né, Bruno? Quem apoia vocês? Olha, hoje, ao longo desse período, a gente teve algumas empresas que nos apoiaram, principalmente no primeiro e no segundo projeto, que foi onde a gente teve uma maior busca por isso. Depois também veio a questão da pandemia, então a gente acabou optando por ir numa linha mais independente mesmo, numa linha mais custo próprio, vamos dizer assim, né, tirando do próprio bolso. Afinal de contas, a gente faz por amor, né? Então, boa parte disso também não é estranho que venha da gente mesmo. Mas eu acho que o grande desafio realmente é essa questão toda de patrocínio e a grande dificuldade que a gente tem até mesmo com o cenário de leis de incentivo, de coisas nesse sentido, porque a falta de apoio nos obriga realmente a bater na porta de empresas, né, que possam nos ajudar de alguma maneira. E como a gente também está vivendo um tempo em que isso também está um pouco difícil, ou hoje a gente cria talvez pela nossa própria vontade, ou a gente fica parado pelo menos por um tempo. E como parar não é uma opção, né? A gente vai arranjando meios de conseguir fazer de alguma forma. É que a gente tem sonhos, né? Esses sonhos precisam sair do papel. Sim. E as empresas também têm que entender que a gente não quer dinheiro, né, Bruno? A gente quer um espaço, quer uma ajuda ali, diga, vai em frente, pode pegar essa parte aqui, pode gravar, é um espaço. Isso é um incentivo, né? E não deixa também de ser importante falar, né, até na questão, para as pessoas que muita gente ainda não sabe, sobre a questão da diferença do patrocínio e do apoio cultural, né? Porque o patrocínio, aí as pessoas têm essa tendência a achar que sempre qualquer tipo de apoio artístico necessariamente envolve algum tipo de valor, de dinheiro.
E existe essa categoria do apoio cultural, que é uma forma das empresas ajudarem hoje pessoas, grupos como o meu, como o seu, que precisam às vezes de coisas que não são necessariamente em espécie financeira. Sim. Né? Pode ser um local que é liberado, né? Citei para você numa conversa também que nós tivemos, a questão do brechó que nos cedeu figurinos, enfim, então tudo que eventualmente as empresas podem ceder para um projeto assim é um apoio cultural, né? Então é uma forma também de ajudar sem que elas precisem colocar a mão no bolso. Exatamente. E a arte precisa, né? A arte sozinha não sobrevive, infelizmente. É maravilhoso. Conversando com o Bruno, eu também conheci um projeto que eu não conhecia, que é o Rio Web Fest. É um projeto muito interessante para quem está na área também, que não conhece, como eu não conhecia, né? E o Bruno, esse ano, vai participar. É isso, Bruno? Conta pra gente. Sim. O Rio Web Fest é, acho que, um dos maiores eventos que tem dentro hoje da área do audiovisual independente, não só no Brasil como no mundo. Ele é internacional. Ele é internacional. Traz pessoas de vários locais assim, para ter esse momento, né, ali e é um evento de premiação, então também as pessoas que se inscrevem, elas estão aí correndo, né, o risco de receber uma indicação ou quem sabe até uma premiação dentro de algumas das várias categorias que eles têm para reconhecer justamente o empenho, o esforço e a qualidade desses projetos que eventualmente estão se inscrevendo. Logicamente que eu não escrevi propriamente esperando que alguma coisa assim aconteça, lógico que a gente espera que um dia realmente possa ter alguma coisa assim, porque uma marca de reconhecimento, querendo ou não, é sempre uma forma de trazer visibilidade para o projeto também, mas participar de um projeto assim eu acredito que é importante de ser colocado em pauta antes de pensar em prêmio, qualquer coisa assim, como uma maneira das pessoas entenderem a importância de elas buscarem visibilidade para os seus projetos. Sim. Porque, lógico, a gente tem o nosso projeto, a gente tem o nosso canal, né, tá lá no YouTube, o YouTube é uma coisa aberta para todo mundo, mas a gente sabe também que mal ou bem leva muito tempo para que isso tenha efetivamente um reflexo como pode ter. Né, e isso possa chegar realmente para o número de pessoas que a gente espera. E essa busca, né? Sim, e estar no evento assim é uma grande vitrine para isso, então eu acho que as pessoas devem realmente ter uma preocupação em se preocupar, em investigar cada vez mais formas de fazer os seus conteúdos chegarem para cada vez mais pessoas. Esse é um exemplo bom de fazer isso. Que bom. E como que o público pode ajudar esses pequenos aí produtores? Então, o evento mudou um pouco em relação à questão da pandemia, porque ele tinha um formato diferente, algumas coisas que aconteciam nesse evento que poderiam acontecer em tempos normais e que hoje talvez não possa acontecer da mesma maneira. Logicamente que boa parte da interação pessoal que havia nesse evento se tornou online, por razões óbvias, né, por conta da pandemia. Mas uma das coisas que existe dentro do evento é uma questão de júri popular dentro das categorias, né, porque depois que as pessoas se inscrevem, né, para participar da premiação, acontece uma seletiva e um dos critérios de aprovação desses projetos é justamente a questão de voto popular, né? Então é uma das coisas que acontece. Então quando as pessoas eventualmente têm um projeto selecionado, vamos supor, né, quem sabe, se Deus quiser, os meus projetos sejam selecionados, os próprios produtores que são nomeados, eles começam a pedir através das redes sociais, enfim, e através dos próprios portais oficiais do evento, votos como um dos critérios de escolha do vencedor. Olha que interessante, pessoal, aí já fica ligado, né, nas redes sociais aí. E com certeza, Bruno, pelo projeto que você tem, pela vontade que você tem de fazer um projeto legal aí para o público, com certeza já está lá entre os melhores. Assim espero. A gente vai lançar aqui no programa Sexta Conexão uma brincadeira, tá, gente, Bruno? A gente tem algumas palavras aqui para a gente falar sobre alguns assuntos da atualidade, tá, Bruno? Espero que você tire pra gente e vai falar sobre o assunto, tá? Coisas aí do nosso cotidiano. Futuro, nossa, falando aí de prosperação, né? Que vou falar brevemente aí sobre o futuro, né? Porque pelo que eu entendo é como se fosse um bate-volta, bate-bola, né? O futuro para mim, acho que é importante nesse momento, pensando pelo viés artístico, a gente falar necessariamente sobre a importância de cada um conseguir plantar a sua semente. Quando a gente inicia um projeto artístico, diga de passagem, na minha visão, acho que é importante que ele seja sem grandes pretensões, é uma sementinha que a gente está colocando na terra para que aquilo dê algum fruto no futuro, né, próximo ou distante, enfim, depende do desdobramento de cada um.
E eu acho que é impossível a gente pensar em futuro sem a gente pensar na solidez do nosso presente. Porque se a gente não é responsável na maneira como a gente estabelece a nossa base, a gente não pode esperar futuro nenhum. Então é muito importante, quando a gente pensa em futuro, a gente pensar no que a gente está fazendo agora para que esse bom futuro que todo mundo espera aconteça. Quando eu comecei, por exemplo, o meu canal, eu fiz isso porque, logicamente, eu espero que, quem sabe, algum dia ele seja o meu grande ancorador dentro da arte, que seja o meu canal que me permita, na verdade, poder viver de arte como eu espero viver. E assim como eu, acho que muitas pessoas, você também, fazem iniciativas parecidas com o mesmo propósito. E então falar de futuro acho que é justamente falar da importância da gente estabelecer um projeto sólido, através do que a gente está fazendo desde já, né? Se a gente realmente quiser ter um futuro dentro da arte ou dentro de qualquer outra área daqui a algum tempo. É um pilar, né? Exato. Legal, muito boa a resposta do Bruno. Vamos ver aqui. Vamos ver a outra aí pra gente não perder tempo. Coronavírus. E é isso. É difícil falar sobre isso, né? Porque o coronavírus é uma coisa que deixou muitas e muitas limitações para nós todos ao longo desse período. Não só para nós artistas, mas para todo mundo aí que trabalha em todas as áreas, porque todo mundo teve que mudar a sua maneira de atuar em qualquer coisa, né? Sim, realmente. Muita gente para os seus home offices, muita gente, enfim. E o que eu posso pensar quando me vem essa palavra à mente é unicamente num tema: esperança. As pessoas precisam manter essa esperança, porque eu acredito que ninguém vai conseguir realmente acreditar no futuro próximo, se Deus quiser, melhor e sem essa realidade que a gente está agora, se elas não tiverem isso. Sim. Porque as pessoas realmente elas se desanimaram bastante, algumas piraram com isso tudo que está acontecendo. É uma loucura. Né? E algumas realmente estão completamente travadas em fazer qualquer coisa dentro daquilo que elas gostam e prezam por fazer. A gente que é artista sabe muito bem disso. Realmente. A gente é um dos segmentos que mais Foi sofre. o mais atingido, né? E então manter essa esperança é tudo, sabe? Eu acho que por maior que seja esse grande problema chamado coronavírus, se a gente tiver esperança de que a gente vai conseguir derrotar ele um dia e superar ele vai passar. Realmente, e saber que há uma luz no fim do túnel, né? Sim. Já teve outras situações, né, em outras décadas também, a gente sabe disso, que foi superado, né? Sim. Não foi tão rápido assim, né? Vamos acreditar que vai também. Ótimo, e mais uma aqui pra gente finalizar as perguntinhas. Dificuldade. Uau. É até conveniente, né, se aparecer depois desse tema, porque só para reforçar aquilo que a gente já falou, né? A dificuldade é uma coisa que está presente na nossa vida desde o início e até o dia que a gente vai morrer, ela vai estar lá ainda, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que talvez ela também é alguma coisa que nos move. Quando a gente pensa, e principalmente no meu caso, quando penso num projeto artístico como esse que eu iniciei, através do canal, eu penso que a dificuldade certamente foi um dos grandes combustíveis que eu tive. Porque através dela eu acho que se a gente tiver foco, a gente consegue estabelecer alguns pontos de superação para a gente mesmo. E a dificuldade a gente sabe que não vem só através da gente, vem através dos outros, vem através do público, vem através de quem nos... enfim, de tudo que está à nossa volta. Né? Todos eles podem estabelecer algum tipo de dificuldade para nós. Então, eu acho que a gente tem que ter nessa hora muita inteligência emocional, porque essa inteligência emocional é realmente o que vai conseguir fazer a gente se manter em pé e superar qualquer dificuldade que seja. Realmente, né? O Bruno é um rapaz muito inteligente, tem muitas ideias daí, né? Tem uma visão muito legal aí do que é a arte, que não é fácil, né? Não é fácil nada. Há muitas dificuldades realmente. Sim. E eu gostaria muito de agradecer você pelo espaço que você preparou pra gente aqui para essa entrevista. Sim, prazer. Também que você deixe suas redes sociais aí pra gente estar seguindo o teu canal, né? Que tá bombando aí, graças a Deus, vai bombar muito mais, né? Tomara. Então você pode deixar aí pro público, né, da SATV também, Sim. as suas redes sociais. Maravilha.
Bom, vou aproveitar até o momento para falar que agora, ainda esse ano, nós vamos lançar a nossa primeira experiência de curta-metragem, né, que é o Wittgenstein, que é baseado num livro que eu escrevi aos 15 anos de idade, que é o Traficante de Eterno Prostituta de Gala, que nós comentamos antes. E eu estou realmente bem ansioso para isso, porque inaugurar um formato diferente dentro de um projeto é muito legal. É um drama, bem drama. E aproveitando daí para deixar minhas redes sociais, né, vocês podem encontrar as nossas produções no meu canal, no Cômico Trágico do Lar, no youtube.com/Cômico Trágico do Lar, e também estou no Instagram, no Facebook, @Cômico Trágico do Lar, nas duas. E meu telefone para contato também, para possíveis casts, interesses, dúvidas, patrocínios, né, também por quero dizer, é o 988851425, tá, DDD 41, se fala diretamente comigo, Bruno. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido a entrevista, muito obrigado por esse momento de compartilhar a informação e muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigada a você. Sabe que as portas da SATV sempre abertas para você, um excelente profissional, tá? Obrigado mesmo. Agradeço mesmo. Pode sair por aqui, por gentileza. Sérgio. Obrigada a você. Galera, muito obrigada a vocês que acompanharam a entrevista com o Bruno, roteirista, diretor, produtor, e uma imensidão de capacitações que o rapaz tem, muita coisa boa. Próxima sexta a gente está de volta com mais um programa maravilhoso, Sexta Conexão, com um convidado bem legal para vocês. Ótima noite para vocês, até mais, gente.